Qualquer mensagem enviada de um processo para o outro tem que passar pela rede que está ligada ali, subjacente. Mas como é que um processo, né, ou um lado de uma aplicação de rede envia mensagem para a rede? Um processo vai mandar essas mensagens para a rede e receber mensagens dela através de uma interface de software chamada SOCT. Isso daí é o que? Então, essa relação entre processos e socket, um processo cria, né, seria, no caso, uma casa, enquanto o socket seria uma porta. Né? Então, meu processo é todo estruturado lá e a porta para eu sair daquela casa seria meu socket. Então, quando o processo quer enviar uma mensagem a outro processo, em outro sistema final, ele vai pegar essa mensagem e mandar por aquela porta, pelo socket. Quando chega no outro sistema final, a mensagem passa pelo socket lá do outro lado e o destinatário vai receber essa mensagem, aquele processo destinatário. O que a gente tem basicamente é isso. Então aqui a gente tem os dois sistemas, né? Então eu vou pegar, tenho a camada de aplicação, meu processo está rodando aqui. Tenho todas as outras camadas, a ligação com a internet. Então essa parte de baixo aqui, ela é controlada pelo sistema operacional. Essa parte de cima a gente está controlando pela aplicação desenvolvida ali pelo nosso desenvolvedor. Então é uma aplicação aqui eu consigo fazer o controle dela. Né? Então essa é a diferença. Mas onde é que está esse socket por fim? Esse socket aparece aqui. Então eu tenho minha aplicação, o socket que vai fazer essa comunicação e vai estar falando, né, fazendo essa interface entre a aplicação, a camada de aplicação e essa camada de transporte. Então ele que vai pegar e vai ser a porta de comunicação para a gente poder fazer essa comunicação com o outro sistema lá do outro lado, né, o outro sistema final. Então, esse socket vai estar aqui nesse meio para ser feito. Socket que a gente fala aqui, normalmente ele é implementado, então a linguagem de programação já tem isso daí. Se você pegar lá no Java, escrever socket, no Python, em C, existe essa palavra reservada lá. O que é isso? É esse cara para fazer a comunicação. Então, mas lá em C eu nunca mexi com isso. Tudo bem, se você der uma olhada, você vai ver que tem uma biblioteca para a parte de rede que tem esse socket que vai fazer essa comunicação de rede. Então, o que vai acontecer? Para a gente poder fazer esse endereçamento de mensagens, a gente tem que ter um identificador. Então, para receber isso daí, o processo tem que ter esse identificador. No host tem o endereço de IP, né? Então é um endereço exclusivo de 32 bits. E aí vem a pergunta: o endereço IP do host em que o processo é executado vai ser suficiente para identificar o processo? Isso daí é complicado e não tem como ser suficiente porque eu posso ter muitos processos sendo executados no mesmo host. Então, é complicado eu saber para qual processo. Quando eu falo de IP, eu sei o host, eu sei a máquina, mas lá dentro, para quem é que eu tenho que entregar? Então, só isso não vai adiantar. Então, o que vai acontecer? O identificador, então, vai ter que incluir endereço de IP e o número da porta daquele processo. Então, pensando que eu tivesse dentro de uma casa, né, o endereço da casa está lá, né, tem o endereço tal, e eu chego na casa, mas para quem que eu tenho que entregar? Então ele chega e fala assim, tem aqui 5 pessoas que moram nessa casa e eu tenho 5 portas. Então, para qual das portas? Então eu chego e falo, para a porta número 3. Vai lá e entrega para a porta número 3 essa correspondência, por exemplo, e aí a pessoa, né, na porta número 3 já está esperando isso daí. Então, por isso que eu preciso do endereço IP e mais a porta para poder estar sabendo de qual processo está esperando aquela informação. Então, números de porta, por exemplo, eu vou ter lá num servidor web, né, um HTTP, eu tenho a porta 80, são algumas portas padrões. Servidor de e-mail é a porta 25, né, e assim por diante. Para enviar uma mensagem HTTP, por exemplo, né, para eu trabalhar a parte de web, eu quero acessar o site www.ufo.br. Como é que eu faço? Eu tenho que mandar o IP dele, né, então o IP é esse daí do nosso servidor da UFO, e eu tenho que falar qual a porta que eu quero, porque nesse servidor vai estar rodando outros serviços, outros processos. Então, que processo que eu quero pedir a informação? É para um servidor web. Então, ele tem que vir aqui e falar qual o número da porta. Então, ele vai estar um processo esperando nesse IP, nessa máquina, esperando nessa porta para alguma solicitação. É isso que ele vai acabar acontecendo lá.
Então, tipos de mensagens trocadas que a gente tem seria o esquema de solicitação e resposta, né? Então, é isso que a camada de aplicação, o protocolo dela, vai definir. Além disso, ele vai definir a sintaxe da mensagem. Quais campos nas mensagens e como os campos são delineados, são delimitados ali, até onde é um campo, onde termina, onde começa o outro. A semântica da mensagem também. Por quê? A gente vai ter campos de informações lá. Então, eu tenho que saber o que é cada campo daquele para saber se é uma informação útil ou não para mim. Regras também são aplicadas quando a gente fala do protocolo. Então, quando e como os processos vão enviar e como eles vão receber e responder essas mensagens. Protocolos, a gente tem protocolos abertos, né? Por exemplo, os definidos nas RFCs. Todos têm acesso à definição do protocolo, porque ele é um protocolo aberto. Permite interoperabilidade, né, entre esses protocolos. Posso criar minhas aplicações usando esses protocolos abertos. Um exemplo dele é o HTTP, SMTP, que é a parte de e-mail. Então, se você pegar e falar, eu quero criar um novo browser, não gosto do Google Chrome, não gosto do Internet Explorer, do Edge, não gosto do Firefox, não gosto de nenhum browser. Eu vou criar o meu. Posso? Pode. Você vai lá, vai programar, olha as especificações do protocolo HTTP e faz seu browser comunicar com o servidor web tranquilamente. Isso daí está público na internet. Porém, a gente tem outros protocolos proprietários, por exemplo, o Skype, o Zoom. Então, se você falar assim, eu queria fazer um software que vai usar o mesmo esquema do Zoom para trabalhar. Não, o Zoom é um protocolo proprietário, então você não vai conseguir interagir diretamente com o Zoom ou, por exemplo, com o Skype. Tá? Então, a gente tem diversos protocolos proprietários que são fechados. Então, a gente não tem acesso a isso daí. Serviços de transporte disponíveis para aplicação. Como é que isso daí vai funcionar? O SOCT é a interface entre o processo da camada de aplicação e o protocolo da camada de transporte. Né? Então, é isso que ele vai estar fazendo ali. Aplicação com o sistema operacional, é isso que vai conversar. O protocolo da camada de transporte, então, ele vai ter a responsabilidade de levar mensagens para a rede, até o SOCT do processo destinatário. As mensagens podem ser levadas de um lado para o outro de diversas formas. E aí, como é que eu vou escolher isso daí? Quais serviços da camada de transporte que ela vai oferecer vai estar trabalhando, né? Como é que eles vão chamar? Então, a gente tem algumas coisas ali que são do serviço de transporte, que eles vão estar disponíveis para aplicação. Então, eu posso criar uma aplicação que precisa de uma transferência confiável de dados, onde eu posso perder dados ou eu não posso perder dados. Por exemplo, se eu estiver vendo um vídeo, né, se eu perder um quadrozinho do vídeo, né, uma imagem do vídeo lá, que seja um microsegundo, não vai mudar nada, porque é um vídeo longo. Agora, você está transferindo seu arquivo, né, de 7 gigas e aí você perde 2 bytes, 2K desse vídeo, que é gigante. Eu vou perder eu perdi lá 30 bytes. A hora que chega no final, meu arquivo está corrompido. Então, eu tenho que analisar essa possibilidade se minha aplicação precisa de algo confiável, que eu não posso perder dados, ou se eu posso tolerar uma perda pequena. Outro ponto que eu tenho seria a vazão. A vazão é a taxa pelo qual o processo pode enviar bits para o destinatário. Muitas aplicações são sensíveis à largura de banda. Então ele fala assim, por exemplo, uma transmissão de string, né, ou melhor ainda, eu vou fazer uma chamada de vídeo, uma chamada de áudio. Se eu pegar e falar assim, olha, eu preciso de uma taxa constante, a partir daquele momento eu preciso estar mandando, porque senão, uma hora eu estou com a internet livre, né, tá fluindo bem, outra hora está cortando um monte, né, isso daí acaba acontecendo. Então, alguns processos pode ser que tenha problema com essa parte de vazão, de sensíveis à largura de banda. Outra coisa, a gente tem o esquema de temporização. Então, os bits são inseridos no socket, né, que vão chegar a outro socket em menos de 100 milissegundos. Então, muitas vezes você precisa que ele chegue rápido, ele não pode ter atraso ali. Além disso, eu posso também precisar de um serviço de segurança, um sigilo entre os processos que vão se comunicar. No caso, você está acessando do seu browser a sua conta bancária.
então aquele lá que vai estar transmitindo tem que ser sigiloso, né? Então não pode ser interceptado esses dados ali. Então você tem todos esses serviços ali que a camada de transporte vai disponibilizar para a aplicação. Então o que vai acontecer? Quando você está desenvolvendo uma aplicação, sem esses conhecimentos básicos da rede, você muitas vezes acaba falando, não, eu preciso de segurança, como é que eu faço isso? Ah, eu achei lá, né, no YouTube um vídeo mostrando, só que será que é a melhor forma? Muitas vezes, como você não sabe como trabalhar isso daí, a primeira coisa que você acha, resolveu o meu problema. Só que às vezes você está carregando, né, como a gente fala, usando um canhão para matar formiga, né, ou então você está lá, né, com uma espingarda de chumbinho para tentar matar um elefante, né. Então você tem que ver como é que vai estar trabalhando isso daí. Serviços de transporte providos agora pela internet. Ali a gente estava falando da parte de redes. De internet, a gente tem dois protocolos disponibilizados, que vocês provavelmente já ouviram falar. Um tal de UDP e o TCP. TCP é mais comum de aparecer porque aparece aquela sigla. Eu uso TCP/IP. Então todo mundo acha que é um cara só, mas são duas coisas. TCP é um protocolo de controle de transmissão. Ele é orientado para conexão, ele trabalha cliente-servidor trocando informações e controle da camada de transporte antes que essas mensagens da camada de aplicação comecem. Então, o serviço confiável de transporte ele é feito pelo TCP, que era aquelas coisas que a gente estava comentando agora há pouco. Pode ser sem erro, né? Tem que colocar na ordem correta, né? Chegar os dados naquela ordem correta, então é isso que ele vai acabar fazendo para a gente. Também consegue fazer um controle de congestionamento, limitando a capacidade de transmissão de um processo quando a rede está congestionada. Então, isso ele está fazendo tudo automaticamente para a gente quando a gente está utilizando o TCP. Além disso, ele faz controle de fluxo. Então, o remetente não é sobrecarregado pelo receptor, né? Então, ele está mandando, né? O remetente vai estar mandando aquele monte de coisa e o receptor não vai estar lotando de coisas para receber. Então, ele vai ter um fluxo lá para ser trabalhado. Não fornece temporização, garantia de vazão, segurança, isso não é fornecido pelo TCP. O DP é o protocolo de transporte simples, leve, então não orientado à conexão, não tem apresentação dos processos para se comunicar, o serviço não é confiável de transferências, mensagens podem não chegar ou chegar fora de ordem, a confiabilidade não é fornecida por esse UDP, por esse protocolo de datagrama, né? Controle de fluxo, controle de congestionamento, temporização, garantia, segurança, ele não fornece praticamente nada. Tiago, mas você está falando tanta coisa aí, tanta coisa nova, tal. Calma. Esses protocolos a gente vai estar vendo durante o curso. Nós vamos estudar um a um deles, então nós vamos a fundo em cada um deles mais tarde. Então é só para a gente ter uma noção do que vai vir pela frente, o que a gente vai estar entendendo como é que esse transporte é feito. Para a gente ter uma ideia, né, de coisas que a gente usa e não sabe que esse protocolo é usado, as aplicações de internet que a gente usa normalmente, a gente tem lá a aplicação, eu vou fazer uma transferência, um download, eu estou usando uma aplicação, né, na camada de aplicação, o protocolo é FTP. E o protocolo de transporte é TCP. Meu e-mail que estou acessando é SMTP, né, que é o protocolo da camada de aplicação, e TCP. Eu estou usando documentos web, é HTTP, né, e TCP. Estou usando telefonia por internet, então usando protocolos SIP, RTP ou algum protocolo proprietário, por exemplo, lá do Skype, do Zoom. E aí eu posso estar usando TCP ou UDP. Né? Pode ver aqui, ó, a gente tem games, né? A parte de games interativos, a gente tem protocolos proprietários, né? Então a gente tem lá, ó, WOW, né, na camada de aplicação. Então notem que para cada tipo de aplicação eu posso ter um protocolo específico para aquilo lá funcionar. Né? Então a gente vai estar trabalhando protocolos diferentes para aplicações diferentes. Pode ser, por exemplo, aqui, ó, em streaming de áudio e vídeo, eu estou usando HTTP e aqui para documentos web também HTTP, tá? Mas são para finalidades diferentes, mas ele usa, né, além daqui do vídeo, ele usa o Dash também. Então, cada um vai ter um protocolo para ser utilizado aí. Isso tudo a gente vai estar vendo durante as aulas, não se preocupe nesse momento.